Será que ainda vale a pena investir em Fiagro com mais um corte na Selic? O Banco Central, através do Copom, cortou a Selic de 10,75 para 10,50. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. E se você investe em Fiagro ou em algum fundo imobiliário de papel que seja majoritariamente indexado ao CDI, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada. Bom, gente, meu nome é Arthur Akira, eu sou analista CNPI, responsável pela análise dos relatórios, elaboração dos relatórios da carteira VPF, a primeira do país a englobar fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs, no mesmo produto e numa única assinatura. Se você quiser conhecer, tem aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, o Banco Central cortou, a Selic agora está a 2,50, a 10,50, melhor dizendo. E a gente quer saber se ainda vale a pena investir nos FIAGROS, Bom, vamos lá. Primeiro, para vocês saberem, a maioria dos FIAGROS são atrelados ao CDI, tá? Aqui a gente tem os 5 maiores em tamanho e patrimônio, isso não é nenhuma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda, é só um exemplo para vocês verem aqui a importância do CDI, O KNCA tem 67,5% atrelado ao CDI, o restante é IPCA, tá? O RURA 11 é 93% CDI, tem uma parte em IPCA e um pouquinho também ali em dólar, mas eles fazem o hedge, o swap ali, e acaba sendo CDI, convertendo para CDI. VG e RZAG, eles são 100% CDI, e o SNAG é 89% CDI, o restante é IPCA. Então vocês veem que a grande maioria, pelo menos os fundos os FIAGROS mais representativos, são a maior parte deles em CDI, o que é o normal para esse produto, tá? Pelo menos até o momento é isso. Bom, a remuneração da carteira, eles pagam sempre o CDI mais um prêmio, CDI mais um percentual. E, na média, o KNCA ele paga CDI mais 2,5, isso é uma média histórica dele, não tem nenhum lugar assim falando que é CDI, o objetivo é CDI mais 2,5. O RURA 11, sim, ele tem como meta pagar CDI entre CDI mais 3 e CDI mais 3,5 ao ano, isso, O VGIA, o RZAG e o SNAG, eles também, isso são pela média, Então o VGIA CDI mais 5,10, o RZAG também CDI mais 5,10 ao ano, e o SNAG CDI mais 3,50, isso é uma média, tá? Como eu disse, não estou recomendando nada, é só para a gente ter um panorama geral. E vamos entender como é que funciona a rentabilidade do CDI. Muita gente fala assim, com o CDI mais baixo, a Selic, sendo cortado, o CDI segue bem de perto ali, Por exemplo, agora que a Selic está a 10,50, o CDI é 0,1% a menos, Então o CDI é 10,40% ao ano. E muita gente fala assim, os rendimentos vão cair. Só que é um erro a gente olhar só o valor, o valor nominal ali dos rendimentos. A gente tem que olhar a rentabilidade comparada de forma percentual. Mais precisamente como uma rentabilidade em percentual do CDI, tá? Então, a gente pode ver aqui na primeira coluna, na primeira linha aqui em cima, que a gente tem 13,65, 13,15, foi cortando isso, aquilo, e hoje a gente está em 10,50, 10,40, perdão, e estaria aqui entre 10,65 e 10,15, que é a situação do CDI. E você pode ver que se uma carteira paga CDI 100% do CDI mais zero, o que seria, então o CDI aqui em cima mais zero aqui nessa primeira coluna, ele vai pagar sempre 100% do CDI, por óbvio, Então a conta basicamente é assim, a gente pega esse valor aqui, daqui da linha, soma com esse daqui, e divide por esse valor. Então, 13,65 mais 0, 13,65, divide por 13,65, 1, que equivale a 100%. Tá? E aí, se a gente tem aqui embaixo, por exemplo, 13,65 mais 4, 17,65, dividido por 13,65, dá 129,30% do CDI. Ou seja, você tem 29% a mais do que uma remuneração só pelo CDI puro. E vocês podem ver aqui embaixo que conforme o CDI vai caindo, o percentual relativo de remuneração ele vai aumentando, Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, onde a gente está hoje, aqui entre 10,65 e 10,15, numa carteira que paga CDI mais 4, por exemplo, a gente estaria falando em alguma coisa entre 137,5 e 139,5. 138,5 ali, 38,5% acima de algum produto que remunere 100% do CDI. E o que significa isso? Significa, assim, em termos nominais, que eu falei, o rendimento cai. Só que isso daqui significa que a sua rentabilidade relativa, ela aumenta, o que é muito bom, A gente tem que sempre comparar investimentos, Investimentos de mesmo risco, a gente pega aquele
mais rentável, investimentos de mesma rentabilidade, a gente pega aquele de menos risco. E com essa queda da Selic, eu vou mostrar para vocês aqui num exemplo hipotético, né, como que isso diminui os riscos, né? Que assim, a gente do lado aqui do investidor quer receber mais. Só que o outro lado, né, nos FIAGROS principalmente, nos fundos de crédito, né, fundos de papel, fundos imobiliários de papel, do outro lado você tem um devedor. E o devedor, ele quer pagar o mínimo possível de dívida, se a gente for pensar. Tá? Pense você como um devedor. Se você tem um financiamento, um empréstimo, alguma coisa, você quer pagar o mínimo de juros. Então vamos lá. Cenário 1, né, uma dívida de 100 milhões, né, a CDI mais 4% ao ano, e com a Selic lá do final de 2023 a 13,65 ao ano. A gente soma 13,65 mais 4 dá 17,65. 17,65% ao ano de juros, vezes os 100 milhões, a gente teria 17,65 milhões que esse devedor pagaria ao ano, só de juros, tá? No cenário 2, que já é o do atual, a mesma dívida de 100 milhões, né? A mesma taxa, remuneração CDI mais 4, só que agora o nosso CDI está 10,50. Na verdade ele está 10,40, né? Mas eu vou fazer o cálculo com 10,50. Bom, o que acontece? 10,50 mais 4%, né? A gente 10,5 mais 4 dá 14,5, ele estaria pagando juros aqui de 14,5 milhões. Ou seja, ele está pagando menos juros no intervalo de um ano do que ele pagava antes. Se você for pensar pela ótica do investidor, ok, está entrando menos dinheiro. Mas se você for pensar pelo lado do devedor, está saindo menos dinheiro. Mais exatamente nesse exemplo, 13,15 milhões por ano, ou uma redução de 17,84% na dívida dele, no custo da dívida dele. Ou seja, isso daqui significa que existe uma probabilidade menor, não é exatamente o 17,84, né? Mas existe uma probabilidade menor desse devedor dar calote, ou default, né? Como se fala no jargão de mercado, né? E para o investidor, a rentabilidade dele sobe de 129,3, né? A rentabilidade relativa, né? Quando a gente tinha CDI mais 4 e o CDI a 13,65, vai para uma rentabilidade de mais ou menos aí 138% do CDI. Ou seja, você tem aqui por volta ali mais ou menos 9, 10% da sua rentabilidade relativa, ela sobe. Ou seja, você tem menos risco e aumenta o retorno. Isso é um dos melhores cenários que que o investidor quer ter. Menos risco e mais retorno, tá? Para terminar, quais são os fundos impactados, para vocês entenderem isso aqui, quais os fundos exatamente são impactados? Bom, primeiro, FIAGRO, todos, tá? Todos que a gente acompanha aqui, os mais relevantes do mercado, são a maior parte deles indexados, atrelados ao CDI, né? Do lado dos fundos de papel, né, aqueles majoritários em CDI, a gente tem destaque para o VGIR e KNCR, mais uma vez, isso não é recomendação de investimento, é só porque é isso mesmo, tá? São os dois principais ali que a gente tem em praticamente 100%, né, ou 100% em CDI. O KNCR entrega CDI 100% do CDI, né, só que tem a questão dos rendimentos, né, o que difere ele de um tesouro direto, um tesouro Selic, né, ou de um CDB. Ele entrega rendimentos mensais, coisa que o tesouro Selic e o CDB não fazem. E o VGIR é CDI mais um prêmio, tá? Então, assim, esses fundos aqui, eles são majoritariamente atrelados ao CDI, então o rendimento nominal pode cair, mas a rentabilidade relativa deles, do VGIR, pode subir. A do KNCR vai se manter a mesma. Ele vai continuar tendo o objetivo de pagar 100% do CDI. No caso dos FIINFRAs, que a gente também cobre, nenhum deles é CDI, porque todos eles são IPCA. Tá? E tem alguns ali que tem uma debênture ou outra, alguns FIINFRAs com uma debênture atreladas ao CDI. Só que eles fazem, a maior parte deles faz o swap, né? Uma operação que chama de swap, e eles convertem essa mesma rentabilidade em CDI para IPCA. Tá? Então é isso, gente. Para vocês terem uma ideia aqui como que funciona, na verdade não vai ter problema nenhum ali em relação a rentabilidade. Na verdade a rentabilidade relativa vai melhorar e vai diminuir o risco, embora os rendimentos também caiam. Mas isso é uma questão de mercado, juros mais baixos são melhores para a economia. Isso também traz muitos benefícios, traz mais emprego, melhora a renda, né, a renda relativa também do brasileiro, e a gente espera que traga vários benefícios aí para os investidores também. Então, assim, antes de você sair vendendo tudo, achar que FIAGRO já não presta, né, aquela coisa toda, ou esses fundos imobiliários de papel atrelados majoritariamente no CDI também não prestam, veja esse raciocínio, né? Acompanhe esse raciocínio que você vai ver que você está tendo uma rentabilidade relativa maior com um risco menor. É isso, tá? E se você gostou, deixa seu like, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você por acaso quiser conhecer a carteira VPF, né? Qual sou responsável por elaborar os relatórios, tem o link aqui na descrição do vídeo.
E a gente convida você a conhecer a carteira que engloba fundos imobiliários, FII Agros e FII Infras na mesma assinatura. Você paga só uma assinatura e leva tudo isso. A gente tem mais muitos outros benefícios lá, tá? É isso, e deixa aqui nos comentários o que você quer no próximo vídeo, se você quer análise de algum filme específico ou qual tipo de conteúdo que você gostaria, tá? Muito obrigado e a gente se vê na próxima.